Bem-vindo à nossa segunda aula de Cristologia. Hoje nós falaremos sobre a figura do Messias no Antigo Testamento. Nós tentaremos seguir o percurso histórico do povo de Israel, obedecendo a ordem dos livros bíblicos, mostrando como foi sendo revelado a figura e as características do Messias que viria, Cristo. Primeiro, nós vemos nos patriarcas, começando com a origem de Israel, encontramos no livro de Gênesis o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, que consta em Gênesis 3,15, que diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Nesse texto nós vemos o primeiro texto que nos faz uma referência à figura da semente da mulher que ferirá a cabeça da serpente, uma figura messiânica, que dá uma esperança para a humanidade que estava em pecado, em trevas. Mais à frente nós vemos, por exemplo, em Isaac, alguns fatores que são compreendidos, que serão póstumamente compreendidos como sombras apontadas sobre o Messias. A questão do sacrifício, a questão de Deus providenciar o cordeiro para o sacrifício. Porém, de todos os personagens dos patriarcas, talvez o que mais carrega alguma semelhança com o perfil do Messias seja José. Ainda que distante de uma figura messiânica mais concreta e clara. Nós vemos na história complexa de José alguns paralelos com a história de Jesus. Não na mesma ordem de acontecimentos, é lógico, mas são muito próximas a alguns acontecimentos. Ambos são levados ao Egito, são rejeitados e traídos por aqueles que lhes são mais próximos, enfrentam dores e sacrifícios com o objetivo de promover a salvação para todo um povo, incluindo os que os traíram. Então, esses pontos mostram alguns paralelos que apontam, por certo, a figura messiânica, mas que apenas terão essa interpretação messiânica quando, por certo, Cristo vir e mostrar as suas qualidades, como ele deveria padecer pela sua igreja. Também não podemos esquecer de um personagem emblemático que aparece já em Gênesis, chamado Anjo do Senhor, que aparece, na verdade, durante todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 16, do 7 ao 13, e vai até Zacarias 3, 1 ao 7. Nós entendemos que essa figura seja uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. Saiba distinguir o termo encarnação e reencarnação. Não confunda esses dois termos. Encarnação é quando Cristo, a segunda pessoa da divindade, se torna homem, carne. Reencarnação é um conceito espírita que diz que morremos e nascemos novamente várias e várias vezes. Um é bíblico, o outro não. A reencarnação é totalmente antibíblica e condenada pela palavra de Deus. A encarnação é bíblica e fala apenas da questão de Deus se tornando homem. Ok? Então, antes de Cristo vir, ainda nós vemos algumas aparições dele, da segunda pessoa da Trindade, do Filho, aparecendo com o termo Anjo do Senhor. Porque nós sabemos que não é um anjo, e sim o próprio Deus, pelos seguintes motivos. Ele se identifica como Deus, ele fala como Deus, ele exerce responsabilidade de Deus e até recebe adoração. Algo que anjos não recebem. Você pode dar uma olhada em Apocalipse 19:10, que quando João vai e se prostra diante de um anjo, o anjo fala: "Por favor, não faça isso, eu sou servo de vocês, adora Cristo." Um exemplo claro é que, por exemplo, em Gênesis 32, 24 a 30, não se usa a expressão anjo do Senhor, mas a expressão um homem. Que logo no decorrer do texto, o próprio homem diz a Jacó com quem
este estava lutando, e então Jacó percebeu que era o próprio Deus manifesto em forma humana, tanto que Jacó recebe o nome de Israel. Aí ele fala, porque lutaste com Deus e venceste. Então, através dessas, Cristo já aparece de forma visível no Antigo Testamento, na forma do anjo do Senhor, ok? E há alguns lugares como um homem também, mas que recebe adoração e exerce a função divina. Nós temos também Cristo tipificado em Moisés. Mesmo sendo na imagem do rei que nós encontramos a maior referência ao título de ungido, Messias, ou seja, foi desenvolvido muitos séculos após Moisés, apenas quando aparece a monarquia com Davi. Ainda assim, Moisés talvez seja o maior dos protótipos, né, dos tipificadores do Messias, porque em Moisés se reúne a função de liderança de governo, que seria o rei, digamos assim, de intermediação religiosa, que seria o sacerdote, e de mensageiro de Deus, que é o profeta, ou seja, os três ofícios são reunidos de forma primitiva em Moisés. Na maneira como foi revelada a vida e o ministério de Jesus, muitos paralelos acabam sendo estabelecidos entre Cristo e Moisés. Por exemplo, a perseguição na infância pelo soberano da nação com ameaça de morte, refúgio no Egito, experiência no deserto com efeito determinante para o resto de suas vidas e ministérios, realização de sinais e maravilhas, íntima relação com Deus, revelou-se através de ambos o nome de Deus, ou seja, ambos tiveram a função de profeta, e o máximo, clímax, é a libertação que Moisés teve do povo do Egito, da escravidão do Egito, fazendo referência à libertação que Cristo traria do seu povo da escravidão do pecado. Outro paralelo que nós podemos ver também entre Moisés e Jesus é a intermediação da lei de Deus. Moisés é o grande líder histórico que estabelece os princípios legais para a vida cotidiana do povo, e é ele quem pessoalmente intermedia a aliança de Deus e a entrega da lei ao povo. Por outro lado, Jesus é aquele que cumpre essa lei na sua plenitude e também a interpreta ou reinterpreta e expande de forma clara, estabelecendo novos princípios que devem ser seguidos com o mesmo rigor. Jesus ele substitui a força da lei pela oferta da graça, sem contudo deixar de estabelecer os princípios do reino que devem prevalecer na vida do cristão, não pela obrigação e temor da lei, mas pela obediência amorosa ao seu mestre e salvador. A aparição de Moisés também no Monte da Transfiguração atesta a ligação que há entre ele e Jesus, dando a entender que Cristo é o cumprimento das sombras que foram reveladas a Israel por intermédio de Moisés. Assim, mesmo sem a referência explícita de Moisés como ungido, ele estabelece um referencial teológico e popular para a figura messiânica que estava sendo construída e revelada progressivamente. Também nós vemos uma referência muito clara na figura de Davi. Certamente, o Davi ele carrega a maior referência ao Messias. Em primeiro lugar, porque a prática da unção parece ter se iniciado com a coroação do rei, intermediada por algum representante divino, algum sacerdote ou profeta. Depois, porque é na condição de rei que se estabelece as funções de domínio político que irão criar a maior esperança para o povo de Israel, principalmente considerando-se o fato da perda frequente da autonomia nacional. Porque logo após Salomão o reino se divide e sucedem-se alguns reis, mas logo o reino do norte já se torna escravizado pela Síria e o reino do sul também, logo após é levado cativo à Babilônia. Então, após o fim do reino do norte, o exílio e tal deles no século VIII e o fim do reino do sul no século VI,
Israel jamais voltou a ser uma nação independente, com exceção do período dos Macabeus, tal, que é no período interbíblico, que é no século 1 e 2 a.C., em que eles conseguem algum tempo de independência, mas são logo sufocados pelo Império Romano. Então Davi, ele estabelece esse padrão, esse auge de Israel ser livre novamente, em ter a sua autonomia. E é interessante também que nós vemos que Deus faz uma promessa a Davi, em 2 Samuel 7,16, da seguinte forma: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre e diante de ti. Teu trono será firme para sempre. É lógico que essa ideia ela se refere aos descendentes de Davi, mas ela transcende a questão humana. Ela se refere a uma figura maior, ao Messias, que reinaria eternamente. Voltando ainda à ideia do reino eterno de Davi, que permite a inclusão de um elemento transcendente, nós encontramos referências no Salmo já dito 110, que fala do trono que será posto os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Jesus cita esse texto para dar explicação a respeito do seu ministério. Nós vemos isso em Mateus 22, 41 a 45. O evangelista Mateus, curiosamente falando, o evangelista Mateus é o que mais faz essa ligação entre as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias e o cumprimento em Cristo, porque o seu evangelho ele é escrito a judeus, então ele quer mostrar a ligação entre Cristo e a lei mosaica, entre as referências. Então ele faz muitas referências a Cristo como sendo descendente de Davi, filho de Davi, raiz de Davi, para mostrar que aquilo que Israel esperava, Cristo veio a cumprir, veio a se concretizar na figura de Cristo. Nós temos também, por fim, a figura messiânica sendo montada e sendo criada nos profetas. As primeiras ideias proféticas que nós temos, elas concordam com a perspectiva e a expectativa do sucessor do trono de Davi e associa a um domínio soberano. Nós vemos, por exemplo, no texto de Isaías 9, falando diversas características que esse Messias teria, e todas essas profecias sendo feitas dentro daquele contexto de Isaías, de batalhas políticas por territórios. Já o profeta Jeremias, ele elabora um texto similar, falando de um Messias que viria para redimir Israel. Ezequiel, por sua vez, ainda faz referência a Davi em um tempo mais apropriado ao exílio e reforça a imagem do pastor que cuida e consola. Não há, porém, uso explícito da palavra ungido nesses textos proféticos, mas subentende-se que se trata desse herói esperado. E nós vemos que, conforme vai passando o tempo, os autores neotestamentários, eles aplicam esses textos que aparentemente não tinham referência a Jesus, eles aplicam a Cristo. Muitos termos comuns, como broto e renovo, são usados para se referir a uma árvore genealógica, especificamente proveniente do tronco de Jessé, que é pai de Davi, referindo que esse Messias ele viria e seria a plenitude das promessas feitas por Deus a Davi. Então eles fazem muitas essas referências. Além dessas referências, é lógico, davídicas, é enfatizada uma característica que aparentemente contradiz a glória de um rei que é profetizado. Essa característica é a questão do servo sofredor, que principalmente o profeta Isaías descreve nos capítulos 52 e 53 de seu livro. Essa figura de servo sofredor, ela revela outra face do Messias, mostrando que a vitória desse ungido, ela se daria por meio de um sacrifício que seria em benefício a muitos, certo? Então seria uma glória em meio a sofrimento.
Completando essa teologia messiânica da tradição profética, nós vemos também no livro de Daniel uma imagem apocalíptica do Messias. A contribuição de Daniel para essa construção da figura messiânica se dá na espera do Messias que virá para julgar. Ele que traz o conceito do Filho do Homem, que é descrito em Daniel 7, 13 e 14, que Cristo faz muita referência a esse título, trazendo para si. E nós falaremos isso na aula sexta, certo? Então Daniel ele traz essa perspectiva mais escatológica a respeito dos últimos tempos, do juízo, que o Messias viria. E ele mostra a figura de um Messias vitorioso que governa sobre todas as coisas. Nós vemos que o Antigo Testamento ele pinta um quadro do Messias que viria, onde havia algumas características que aparentemente se contradizem, como rei e servo sofredor. Então, os judeus eles não conseguem assimilar bem essa figura e acabam exaltando muito uma característica e esquecendo outras. Por isso que quando Cristo vem, ele é rejeitado pela maioria dos judeus. Tanto que João fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam ou não o reconheceram, porque havia esse paradoxo, essa suposta aparente contradição entre um ser que viria para reinar, mas um ser que viria para morrer em favor de muitos. E nós vamos ver na próxima aula que em Cristo há esse cumprimento e o nivelamento, e a partir dele nós podemos compreender como que o Messias exerceria ambos os ofícios, de servo e de rei. Então, fique conosco e até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Tchau.